Eu sou Conceição Aragão, acadêmica de Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, e a obra a ser analisada trata-se da Alegoria da Caverna ou Mito da Caverna. É um diálogo entre Sócrates e Glauco, pertencente a uma das obras consideradas mais complexas de Platão. A Alegoria da Caverna será analisada considerando o cenário mundial de pandemia em que se enfrenta no momento, e antes de tudo, buscar-se-á compreender do que se trata o mito da caverna e que mensagem, embora de forma metafórica, esse mito deseja passar. O que podemos compreender, o que pode ser compreendido e quais são os elementos e agentes que assim podemos dizer que compõem em tempos atuais esse mito. Em que caverna ainda vivemos? O que nos aprisiona ainda? A Alegoria da Caverna trata-se de um diálogo entre Sócrates, considerado o personagem principal, e Glauco, que no caso seria o interlocutor. De certa maneira, podemos dizer, de forma sucinta, que a obra objetiva demonstrar a importância de se adquirir o conhecimento da verdade, a importância desse conhecimento para os governantes. E trazendo isso para os dias atuais, nós podemos ver que o medo, a prisão, a ignorância, a dificuldade de se enxergar a realidade ainda é um dos maiores problemas que a sociedade enfrenta. A sociedade ela ainda é muito presa às suas concepções religiosas, às crenças, ao senso comum, às superstições. Ainda somos escravos do sistema. Ainda seguimos líderes religiosos, líderes políticos. Então, cabe que nos tornemos, importa que nos tornemos pensadores livres, para que toda essa realidade seja mudada e para que possamos adquirir o que o próprio Platão chama de conhecimento verdadeiro. A narrativa do diálogo de Sócrates traz a existência de uma caverna habitada por prisioneiros que conseguem ver tão somente a projeção de sombras de imagens distorcidas que eles acreditam ser, de fato, a realidade, aquilo que eles consideram como verdade. Esse mundo das sombras é um mundo representado pela alienação, pela ignorância, pela ausência de conhecimento. É chamado também de mundo das aparências, versus o mundo inteligível, que é o mundo das verdades, da razão e do conhecimento. Este é representado pela filosofia e pela razão. Aqui se tem o que se chama de mapa mental. É apenas um método para melhor compreensão e entendimento do que se está sendo analisado. A princípio, ele traz o que é o mito da caverna. É apenas um componente da complexa e famosa obra de Platão, A República. Em seguida, ele tenta explicar o que era o mito, como se deu esse mito. O mito da caverna ele é representado por prisioneiros que habitavam o interior de uma caverna desde a infância e que tinham conhecimento apenas de sombras que eram projetadas em uma parede em frente. Essas sombras eram projetadas por uma fogueira. Eles tinham total desconhecimento do mundo exterior. E de repente houve o rompimento. Como se deu esse rompimento? Repentinamente aconteceu a libertação de um desses indivíduos, dos prisioneiros da caverna, impulsionado a seguir as sombras de que tinha conhecimento, e quando se deparou com o mundo exterior, houve um estranhamento, ou seja, aquilo que o indivíduo conhecia como totalidade de mundo, de repente desapareceu, e o indivíduo passou a se sentir deslocado. Considerando que ainda acreditamos nas falsas projeções das sombras e no engano dos nossos sentidos e que continuamos a ouvir os ecos distorcidos da realidade, muitas vezes fazendo julgamentos preconceituosos e insistindo nas nossas opiniões equivocadas, de que maneira poderíamos analisar o mito da caverna no atual cenário de pandemia? De que maneira podemos dizer que temos a liberdade de questionar o que a mídia ou o excesso de informação está nos repassando? E de que maneira ainda somos prisioneiros de um sistema? Trazendo metaforicamente o mito da caverna para o cenário de pandemia que estamos vivenciando, pode-se dizer que continuamos prisioneiros da caverna, mesmo diante de todo o conhecimento e informação de que dispomos. Estamos vivendo na caverna do medo, da angústia, do sistema político, econômico, da aceitação de afirmações sem questionamento ou análise, do desconhecimento da realidade, por pura preguiça intelectual. Só a partir de um discernimento crítico que seja capaz de checar e de questionar, se de fato as informações que chegam até a gente são de fato confiáveis, é que poderemos ser libertos das amarras da mídia.
Não obstante o isolamento social necessário, a que as pessoas tiveram que ser submetidas, elas se depararam com as próprias incertezas, né, e conflitos internos que a desordem provocada pela pandemia na rotina e na realidade dessas pessoas ocasionou. E há diariamente o bombardeamento de informações, muitas vezes infundadas e desencontradas, onde se percebe a presença predatória de interesses políticos e econômicos. As pessoas elas precisam começar a sair da prisão, da ansiedade, do medo e a racionalizarem a nova ordem que já está se formando. O que se tem observado é que, por trás do muro do confinamento e do isolamento social, está a concentração de poder econômico. Esse poder econômico está tão somente preocupado em manter uma economia aquecida, muitas vezes restringindo a liberdade e os direitos fundamentais dos cidadãos. Diante da fragilidade social, a potência dos governos e do sistema se sobressai. É percebido que esse distanciamento social não teve início somente com a pandemia, foi apenas acentuado. Há muito tempo que os meios virtuais de comunicação já haviam, de certa maneira, distanciado as pessoas. Porém, a pandemia provocou mudanças em todos os cenários e o mundo passa por uma readaptação, por uma adaptação à nova ordem. Ele passa por um desaceleramento. E o meio ambiente, diante disso, pode-se dizer que é o único que, com a diminuição do consumismo e da prática de poluição do homem, pôde de fato respirar. E com a pandemia, todas as culturas entenderam que a comunidade global passou, de certa maneira, a ter um destino comum. Ou seja, que as medidas sanitárias de combate à pandemia não podem ser ignoradas. Muitas pessoas, por diversas razões, ignoram ou questionam a existência do vírus, terminam banalizando ou subestimando os efeitos da pandemia. São pessoas que terminam se tornando, muitas vezes, verdadeiras armas biológicas para o próximo, pois estes não aceitam que uma nova ordem modifique o cotidiano ou o mundo com o qual estavam acostumados. Continuam dessa maneira presos na caverna da estupidez. Os líderes políticos e econômicos, diante do cenário crítico de pandemia, eles devem ser capazes de adotar um posicionamento humanitário. Eles são peças fundamentais na condução das medidas sanitárias que possam combater a pandemia. Diante disso, pode-se dizer que eles devem ser capazes de gerenciar as próprias emoções, eles não devem se deixar enganar pelos sentidos, como ocorria com os prisioneiros da caverna platônica. Esses líderes devem ser capazes de dar respostas, essas respostas que a sociedade tanto anseia. O líder, em tempos de pandemia, ele deve ter sabedoria, né, para conduzir as suas ações numa sociedade que certamente estará e está tomada pelo medo. E eles devem entender que a economia de um país ela é alavancada, geralmente, por pessoas economicamente ativas, e não por um país dizimado. A ignorância diante das ações dos líderes, que são mais tomadas ou mais geridas, certamente contribuirá, ajudará a pandemia a aumentar o número de mortes. Mesmo diante de um cenário mundial caótico, incerto e de temor, todas as nações e culturas se unem numa mesma ato de esperança, na perspectiva de que tenham seus direitos respeitados pelos seus governantes, e cabe que estes sejam capazes de sair da caverna dos próprios interesses e que investam em conhecimento científico, sempre buscando o bem-estar de